Oi, gente! Tô aqui de volta para falar das últimas fórmulas de transformação de arcos, que são as fórmulas de transformação em produto. Acompanhem comigo aqui ao lado. Ó. As fórmulas de transformação em produto, chamadas de fórmulas de Próstata-Férese, são utilizadas em alguns contextos muito específicos. Elas são um atalho que, se você souber de cor e cair na sorte de cair isso, maravilha. Mas também existe alguns caminhos que a gente pode levar para tentar dar um jeitinho de não precisar usar essas fórmulas. Eu vou já dizer aqui, já escrever aqui as 4 fórmulas principais para vocês. Depois eu vou mostrar como que uma delas foi obtida. Então dá uma olhada só nisto aqui, ó. As fórmulas de Próstata-Férese são essas 4 belezinhas que eu tenho aqui, ó. Elas transformam a soma dos senos, a diferença entre dois senos, a soma de cossenos ou a diferença entre cossenos em produto de seno e cosseno, tá vendo? Olha lá. São fórmulas gigantes, feias, ó. O seno de x mais y, uma soma de senos, na verdade é o dobro do seno da média dos arcos vezes o cosseno da metade da diferença. Então é metade da soma, metade da diferença. Então 2 seno cosseno, no seno vai a média da soma, né? A média da soma, metade da soma, no cosseno vai metade da diferença. Já quando você faz seno x menos y, olha lá, seno de x menos seno de y é o dobro do seno cosseno. 2 senos cossenos. Só que agora, como você trocou de operação, trocam as contas lá dentro. Olha lá. O seno de x menos y sobre 2 vezes o cosseno de x mais y sobre 2. Então, se for diferença, a coisa fica diferente. É o dobro do seno de metade da subtração vezes o cosseno de metade da soma. Já quando as fórmulas ali envolvem soma de cossenos, ó, aí não mistura mais. Se for cosseno mais cosseno, é o dobro do cosseno cosseno. Tudo separadinho, ó, cosseno para cá, cosseno para lá. A metade da soma e metade da subtração. Agora, se você trocar de operação, troca tudo. Ó. Menos, se você fizer cosseno de x menos cosseno de y, é menos 2 vezes seno de metade da soma, vezes seno de metade da subtração. Agora, de onde que alguém tirou isso? Alguém resolveu um belo dia fazer essa conta aqui. A gente sabe, por exemplo, que o seno de A mais B é igual ao seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que vem de lá. A gente também sabe que o seno de uma subtração é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. O sinal que vem no meio é o mesmo que vem de lá. Pronto. Para que apareça a tal soma de senos para a gente fatorar, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente o seguinte: some as duas equações e veja o que acontece. Se a gente somar as duas equações, aqui eu vou ficar com o seno de uma soma mais o seno de uma subtração. Do lado de lá, eu fico, veja só, esse cara menos ele mesmo vai-te embora, ninguém te adora. Agora aqui, ó, apareceu seno A cosseno B de novo. Duas vezes seno A cosseno B. Agora, para chegar nas fórmulas como você viu antes, a gente vai fazer uma mudança de variável. Isto aqui nós vamos chamar de x e isso aqui vamos chamar de y. Então a gente fica com seno de x mais seno de y igual a, atenção, se a mais b é x e a menos b é y, então, de novo, y somando os dois, corta, corta, a gente descobre que 2a é x mais y. Ou seja, que o azinho é metade dessa soma. Então, no lugar desse a, se a gente trocar a mais b por x e a menos b por y, a gente tem que trocar o a por x mais y dividido por 2. E, da mesma maneira, se você fizer uma, né, você sabe aqui que a mais b é igual a x e a menos b é igual a y. Multiplica por menos 1, fica menos a mais b igual a menos y. Somou todo mundo?
vai o A embora e ficam 2b's igual a x menos y, então cada bzinho vale x menos y dividido por 2. Substituiu esse cara aqui, e aí finalmente a gente chega no formato da fórmula que apareceu. Olha lá. Veja que essa fórmula é exatamente equivalente à primeira que está ali, olha lá. Seno de x mais y é o dobro do seno de metade da soma vezes o cosseno de metade da diferença. Que belezinha, hein? Que coisa mais linda que uma demonstração de fórmulas. Agora, como é que nós vamos usar isso para resolver exercício? Você já vai ver. Exercício, vamos lá, número 4. Lá da página 509, que eu esqueci de colocar aqui, mas é a página 509. Fatorando-se a expressão y igual a seno de 10 mais seno de 70, obtemos. Gente, então aqui eu vou resolver de duas maneiras. Primeira maneira, usando a fórmula, para você ver que é um atalho. Segunda maneira, um truque para você usar na hora do desespero. Olha só. Usando a fórmula, a gente tem aqui uma soma de dois senos. Eita, quando aparece a soma de senos, usando as fórmulas de transformação em produto, a gente fica com y igual o seno disso mais o seno daquilo. O seno disso mais o seno daquilo é o dobro do seno da metade da soma, esse mais aquele, vezes o cosseno de metade da diferença, esse menos aquele. Maravilha. Então, a gente fica com y igual a 2 vezes seno de 10 mais 70 dá 80, dividido por 2, 40, vezes cosseno de 10 menos 70 dá menos 60, dividido por 2, menos 30. Já estou fazendo direto aqui, ó. Agora, o cosseno de menos 30, vai lá na bolinha, gira 30 graus no sentido negativo, caiu no 330, o cosseno dele é o mesmo cosseno do 30. Então, o cosseno de menos 30 graus é o mesmo cosseno de 30 graus. É o mesmo cosseno de 30 graus que você já conhece. Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente fica com y igual a 2 vezes o seno de 40 vezes esse cara que acabamos de comentar da raiz de 3 sobre 2. Esse 2 multiplicando com esse 2 dividindo simplificam-se e a gente acaba obtendo que o y é igual a raiz de 3 senos de 40 graus, como marca alternativa da letra B de bola. Agora, só tem esse jeito de resolver decorando a fórmula? Bom, esse jeito aqui talvez seja o mais rápido, mas tem uma maneira que a gente pode usar na hora do desespero. Atenção para o macete. Vem aí o macete. Vamos resolver de novo a mesma conta usando um truquezinho, ó. A gente quer fatorar a expressão y igual a seno de 10 mais seno de 70, certo? Muito bem, atenção para o macete. Pega o 10, pega o 70. A média deles é 10 com 70, 80, dividido por 2, 40 graus. Então, dá um jeito de fazer aparecer um 40 em cada um. Como é que a gente faz o 10 se transformar em 40? A gente pode fazer assim, ó, y igual ao seno de 10. Para o 10 se transformar em 40, eu posso escrever 40 menos 30. 40 menos 30 dá 10. Mais o seno de 70. Poxa, quem que é o 70? Como é que você faz o 70 se transformar em 40? Bom, o 70 é 40 com mais 30. Agora, o seno de uma soma e o seno de uma subtração é o famoso Minha Terra Tem Palmeiras, onde o canto sabiá. Esse você sabe fazer, ó. Y é igual. Este primeiro seno vai dar seno A cosseno B
seno B, cosseno A, o sinal que vai no meio é o mesmo que estava lá. Agora, o outro você também já sabe fazer, ó. Esse cara aqui vai ficar de novo. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que veio de lá, positivo. Agora, olha só que maravilha. Este aqui e este aqui são parcelas idênticas de sinal trocado. Elas se anulam na soma. E aí a gente acaba ficando com y igual a um desse mais outro desse, ou seja, 2 vezes o seno de 40 vezes o cosseno de 30. Ah lá que maravilha! Então, a gente fica com 2 senos de 40 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Simplifica o 2 com 2 e a gente chega de novo no raiz de 3 vezes seno de 40. Tcharam! Então, qual que é o macete? Se aparecer uma coisa estranha demais, um seno e um cosseno misturados, o que você pode tentar fazer? O que pode ser conveniente? Você transformar os dois números em uma conta de soma ou subtração envolvendo a média desses números. Ah, professor, mas isso não é muito, sei lá, enrolado? Não. Isso daí não é muito, tipo, dar uma desculpa? Bom, gente, você sabe, né? Às vezes a gente tem que dar um jeitinho aí de resolver exercícios de uma maneira mais rápida. Esse aqui é um exercício que eu, por exemplo, resolveria mais usando o macete do que usando a fórmula. Vamos fazer de trás para frente. Eu vou usar o macete primeiro e depois a fórmula agora, ó. Exercício número 5. Depois eu vou te mostrar um exemplo numa equação. Cadê? Fatorando-se a expressão y igual ao seno de 40 menos o seno de 10, temos. Então, vamos lá. Vamos usar o macete? Vamos usar pelo macete, fazer primeiro pelo macete, depois a gente faz pela fórmula. Ó. O macetezinho vai te falar, para de usar a fórmula nova, usa as que você já sabe, você só precisa de usar alguém melhor. Ó. Pega o 40 e o 10. Quanto que dá a média de 40 e de 10? 40 com 10, a média aritmética mesmo, viu, gente? Aquela mais simples. A média aritmética dos dois, é 40 com 10, 50 por 2 é 25. Então, eu vou deschavar os dois em 25 mais ou menos alguma coisa, ó. Eu fico, então, com y igual a seno de o 40 graus. Eu posso escrever como 25 mais 15? É isso? 25 com 15, 40, é isso. Menos o seno de, agora vamos lá, o 10 graus. Eu posso escrever como 25 menos 15. Pronto, agora eu uso as formulinhas de seno da soma e subtração que eu já estou mais acostumado. Ó. Y é igual, vamos aqui para a primeira. Seno de A mais B. Seno A cosseno B. Seno B cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que estava lá. Tudo isso menos o que vier do outro. Vamos ver o que vem do outro. Seno A cosseno B. Seno B cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo, vem de lá. Era negativo, vem negativo. Cuidado, hein, que aí tem um negativo na distributiva, ó. Y é igual ao seno, vou usar o mesmo esquema de cores, ó. Seno de 25 cosseno de 15 mais seno de 15 cosseno de 25. Distribui esse menos aqui, menos isso fica menos seno 25 cosseno 15, menos com menos fica mais seno 15 cosseno de 25. Maravilha. Agora torce o dedo e vamos ver se alguém se elimina. Ah, que maravilha. Olha só. Seno 25 cosseno 25 menos seno 25 cosseno 15. Desculpa, falei errado.
Seno 25 cosseno 15 menos seno 25 cosseno 15 dá 0. Então, a gente acaba ficando com y igual ao... Ali, ó. Um desse mais outro dele vai dar 2 senos de 15 cossenos de 25. Como marca a alternativa da letra C se eu não estiver enxergando errado. É isso mesmo. Agora, como é que a gente faz pela fórmula? Vamos ver? Vamos fazer pela fórmula, ó. Pela fórmula, pelos poderes da fórmula. Para transformar y igual a seno de 40, né? Menos seno de 10. Seno de 40 graus menos seno de 10. Pela fórmula, nós vamos ter que usar a fórmula da subtração, ó, subtração de senos. Aqui, essa daqui, ó. O dobro do seno da diferença vezes o cosseno da soma das metades ali. Tá, então aqui essa não, quase. Agora você já viu o spoiler da equação que eu vou resolver daqui a pouco. Vamos lá, usando a fórmula. A subtração de dois senos. Então, ó, esse seno menos esse aqui, para a gente transformar numa multiplicação, nós vamos ter que usar a formulinha, que diz assim, ó, o seno de uma subtração é 2 vezes o seno da diferença, 40 menos 10 dividido por 2, vezes o cosseno da soma, né, da média das somas. A soma das médias, perdão. Olha eu voltando na fórmula. 40 mais 10 dividido por 2. Então, eu vou ficar com y. Gente, fórmula é fórmula, né? Chega bem rapidinho na resposta, ó. 40 menos 10 dá 30, por 2 dá 15. Seno de 15. Vezes cosseno, de novo ali do lado. 40 com 10 dá 50, por 2 dá 25. Fechou. Então, de qualquer jeito, seguindo o macete ou seguindo a fórmula, você chega no mesmo lugar. Eu acho que eu acabei dando na água aqui e você acabou percebendo quando apareceu aquele P, aquele Q, que eu devia estar com uma colinha aqui do lado. Estou mesmo, porque essas fórmulas de aí, eu vou dizer para vocês, Podocinho, não lembro elas de cor não, porque elas são muito raras de aparecer. Quando precisa, eu uso esse macetezinho aí de transformar todo mundo na média. Inclusive para resolver equações. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Resolva essa equação no intervalo da primeira volta, para x valendo de 0 a 2π. Ali eu tenho uma soma. É claro que se você quiser, você pode dar um jeitinho aqui de usar a fórmula que você vê aqui que é uma soma de cossenos e fatorar no dobro de um produto de senos, né? Afinal, usando aquele esqueminha, você vai chegar numa multiplicação igual a zero e beleza. Mas aqui eu acho que eu vou fazer pelo macete direto. Você que viu aí a fórmula, se quiser voltar ali em cima, copia a fórmula, aplica a fórmula, você vai cair mais rápido do que eu vou fazer. Mas acho que também a gente não sofre tanto não, ó. Bom, qual que é a média de 2x com 4x? A média de 2x com 4x é 3x. Então eu vou dar um jeito de transformar o 2x e o 4x em 3x. E não é muito difícil, é só você pensar que 2x é 3x menos 1x e que 4x é 3x mais outro x. Pronto. Transformei ela, ó. Aqui tem 4x e ali tem 2. Agora, usando as formulinhas do cocô CC, vou ficar cosseno de uma subtração, cossa A, cossa B, troca o sinal, sem A, sem B. Tá, mais aqui do outro lado, cosseno da soma, de novo. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sem A, sem B. Tudo isso é igual a zero. Maravilha, ó. Repare que apareceu aqui o seno de 3x vezes seno de x duas vezes, né, ó.
Olha lá, seno de x, cosseno de x. E do outro lado, gente, faltou, tô vendo aqui que tinha alguma coisa estranha. Lembra, cossa A, cossa B, troca o sinal sem A, sem B. E aqui também, troca o sinal. Aqui eu troquei, mas na frente eu não tinha trocado, acho que eu fiquei nervoso. Bom, agora apareceram as parcelas iguais de sinal trocado, elas se anulam. E a gente acaba reduzindo aquela equação grande a um desse mais outro desse, ou seja, 2. Olha aqui, eu tinha escrito A. Duas vezes aquilo, duas vezes o cosseno de 3x, cosseno de x. O dobro do cosseno de 3x vezes cosseno de x é igual a zero. Então, veja só, aqui você tem uma multiplicação de duas carinhas dando igual a zero. Isso só acontece se essa parte for igual a zero, 2 cossenos de 3x é igual a zero, ou se essa outra parte, o cosseno de x for igual a zero. Muito bem. Agora, vamos começar pelo cosseno de zero de x igual a zero, que eu acho que é mais fácil. Bom, de 0 até 2π, quem tem cosseno, cossono deita, lembra? Para o cosseno zerar, tem que deitar aqui no meio, ó, não pode deitar nem para frente nem para trás. Quem deita aqui no meio de 0 até 2π, ou é o π sobre 2, ou é o 3π sobre 2. Então, aqui só vai dar certo se o x for π sobre 2, for 90 graus, ou se o x for 3π sobre 2, se o x for 270 graus. Tá. Agora aqui do outro, ó, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então eu fico com cosseno de 3x é igual a zero dividido por 2, que é o próprio zero. Só que aqui nós vamos ter que usar aquele outro esqueminha, né, gente? Lembra? Quando tem coisa aqui dentro, nós vamos ter que usar aquela fórmula de resolução geral, ó. O cosseno de 3x é igual a zero. Quando o 3x, o ângulo que está aqui dentro, for igual... Bom, você acabou de ver aqui, ó, o primeiro arco que faz o cosseno zerar é o 90 graus, que estava aqui em cima. Depois você vai andando de meia em meia volta para caindo na próxima resposta, ó. Então, o 3x vai ser igual a π sobre 2, que é o primeiro, mais k vezes π, várias vezes meia volta. Na primeira, você já cai ali no 3π sobre 2. Na segunda, você cai de volta no π sobre 2, assim por diante. Para k pertencente aos inteiros. Como ele quer no intervalo da primeira volta, é importante que a gente faça os testes aqui. Eu vou fazer o seguinte então, ó. Vou fazer todo mundo aqui o MMC por 2. Joga 2 de cada lado, mais rápido. 2 por 1 dá 2 vezes 3x, 6x. 2 por 2 dá 1 vezes π dá π. Mais 2 por 1 dá 2 vezes k, 2kπ. Corta esses dois, passa o 6 dividindo, vai dar que x é π mais 2kπ dividido por 6. Lembrando, tem que estar na primeira volta. Vamos fazer alguns testes? Eu acho que se o k for negativo, vai sair da primeira volta. Acho que não precisa de se preocupar muito com isso. Se o k for igual a zero, essa parte zero e vai acabar sobrando que o x é π sobre 6. Ok, é um resultado possível. Se o k for 1, então vai sair daí o quê? 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. O x vai dar 3π sobre 6, que na verdade é o π sobre 2. Está no intervalo, inclusive já tinha até saído na resposta da equação anterior. Se o k for 2, então a gente vai ficar com x é igual a 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 5π sobre 6. Ok, está na primeira volta. Se o k for 3, nossa, não vai acabar nunca mais isso. Se o k for 3, então a resposta vai ficar x é igual a 2 vezes 3 dá 6, com mais 1, 7π sobre 6. 7π sobre 6, ok, também está na primeira volta. Se o k for igual a 4, ixi, vou ter que puxar aqui para baixo. Se o k for igual a 4, a próxima resposta que vai aparecer vai ser 2 vezes 4 é 8π, com mais 1 dá 9π, sobre 6, dividindo por 3 é 3π sobre 2. Ok, ainda está na primeira volta. Por último, deve ser o último, não é possível. Se o k for igual a 5,
aquela conta vai dar 2 vezes 5, 10π, com mais 1 dá 11π sobre 6. Então, o x dá 11π sobre 6. 11π sobre 6, gente, ainda é o 330 graus, ainda está valendo, ok, ainda está na primeira volta. Mas o próximo, quando k for 6, aí já vai ultrapassar. Então, já vai sair da primeira volta. Bom, as respostas que eu tinha escrito antes acabaram aparecendo aqui também. Então, a solução que eu fico para essa equação gigantesca, uma ótima equação para a segunda fase, por exemplo, é a reunião de todo mundo que está aí, ó. Primeiro arco, π sobre 6, π sobre 2, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 3π sobre 2 e 11π sobre 6. Fechou. Um pouco longo esse daqui também, hein? Bom, depois você volta aí um pouquinho e confere a resolução, tá bom? Gente, vou repetir. A parte de fórmulas que mais aparecem são o módulo anterior e esse módulo especialmente, o começo. A primeira aula que você teve hoje, o primeiro vídeo de hoje, tá? Se você conseguir seguir por esse caminho daqui que eu fiz, tá ótimo. Se você conseguir se lembrar e transformar os carinhas na média quando você não vê outra solução usando as formulinhas que você já conhece. Esse exercício aqui podia ter outras resoluções. Se você conseguiu fazer de uma maneira diferente, manda lá no meu Instagram para a gente comentar, tá bom? Olha, pela atenção, muito obrigado. Nosso curso de trigonometria encerra-se por aqui. Nas próximas 2 semanas, a gente vai só fazer exercícios. Se teve alguma parte que você ficou com mais dificuldade, se você queria que eu abordasse algum outro assunto, manda para mim de novo aqui no Instagram, Instagramzitos, tá? E eu comento no próximo vídeo, nas próximas aulas. Obrigado aí pela atenção, pela paciência. Se você, mais uma vez, quiser que eu fale melhor de algum assunto, que você achou que não ficou muito claro, que eu faça mais exercícios de tal ou tal matéria, é só me mandar no Instagram que eu resolvo na próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo. Tchau!